dinheiro, muita fama, ele diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. E tem gente, irmão, que tem tão pouca coisa e acha que é tanta coisa na vida, mas não sabe que só é alguma coisa porque Deus é quem está fazendo algo sobre a sua vida. E o salmista mostra para os seus subordinados que eles devem mudar o foco da sua visão, não olhar para o problema, mas olhar para o Deus que os conduziu até ali. Deus quer que você mude o foco da tua visão hoje. O salmista, no Salmo 121, diz: eleva os meus olhos para os montes. Os montes eram sinônimos de altares erigidos a deuses pagãos, aonde em momento de aflição e de angústia, o povo corria para os montes, oferecia os seus sacrifícios e clamavam cada um o seu Deus em busca de socorro. E quando o salmista olha para os montes, ele percebe: o meu Deus não está no monte, o meu Deus não se restringe a esse monte. E então ele eleva os seus olhos um pouquinho mais acima do que o monte, e ele vê os céus, e ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O salmista tirou a vista, a visão das coisas que o mundo lhe oferecia como suposto socorro. Deus quer nos ensinar nesta noite que devemos colocar toda a confiança em Deus, colocar toda a esperança no Senhor. Por quê, pastor? Quando o salmista começa a falar aos seus subordinados que coloquem a sua confiança em Deus, com certeza alguém perguntava consigo próprio: mas o salmista, o nosso rei está ficando louco, maluco, a situação está pior do que todas as outras, somos minoria, estamos fora de casa, estamos afugentados, estamos correndo risco de morrer de uma forma muito vergonhosa. E o nosso rei fala uma coisa dessa, e então ele revela a razão da sua confiança. E aí ele então começa a dizer: uma vez falou Deus. Quando Deus fala, irmão, não tem que questionar. Quando Deus fala, não tem que se colocar pontos de interrogação. Por quê, pastor? Porque Deus só fala do que sabe, e Deus só promete aquilo que pode cumprir. E se Deus falou algo a teu respeito, é porque Ele sabe. Tanto sabe que o salmista no Salmo 139 declarou: o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, Ele conhece o meu assentar, o meu levantar, até a palavra que ainda não me chegou à boca para falar, Ele já sabe o que eu vou dizer. Então Deus te conhece melhor do que você mesmo. Talvez você diga assim: mas o senhor está exagerando. Estou não, vou provar para você na Bíblia. Jeremias capítulo 1, versículo 4, Deus se revela a Jeremias e diz: Jeremias, te levanta, te chamei para o profeta, é chegada a hora, quero te usar. Segundo os historiadores, Jeremias tinha entre 19 e 24 anos de idade, e segundo a lei, não lhe era permitido ter tal autoridade e responsabilidade, porque ainda lhe era conferida a responsabilidade dos seus atos aos seus pais. Mas Deus, que é o Deus que quebra paradigmas, é o Deus que faz coisas extraordinárias e que não pede licença para ninguém, e que não pede conselho para ninguém, porque Ele não faz nada do que é errado. Ele diz para Jeremias: Jeremias, eu te chamei para ser profeta. E aí Jeremias: Senhor, o senhor está brincando, o senhor se enganou, o senhor errou, sou eu não. O senhor pode ter chamado outro, mas eu não passo de uma criança, eu não sei falar, eu ainda tenho muito que aprender, eu tenho ainda muito que ouvir os anciãos me ensinarem, eu não tenho autoridade sobre a minha própria palavra, eu não tenho autonomia sobre mim mesmo. O senhor se equivocou.
Quem sabe é fulano, ciclano e beltrano. Aí Deus diz para ele, olha, vou te contar a história. Ainda antes que fosse formado no ventre, eu te conheci. Antes que fosse formado e saísse da madre da tua mãe, eu te santifiquei, eu te separei, eu te consagrei. Para quê, Senhor? Para te dar às nações como profeta. E tem gente que pensa que Deus conheceu ele no dia que ele se converteu. Você já estava no plano eterno de Deus, há muito tempo. Antes que existisse mundo, você já estava no propósito de Deus. A tua vida não é o acaso. A tua vida não veio à existência porque os seus pais não se programaram direito, porque foi um erro de percurso. Não, você veio a essa existência porque Deus já tinha um propósito sobre a tua vida. E Ele está falando para você nesta noite, eu estou de olho em você, como se fosse o único que estivesse aqui neste lugar. Turabacá, choramanduri, calabaracer, minácia. Então Deus disse ao profeta, olha, eu te conheci antes que fosse formado, e as nações te dei por profeta, te santifiquei, te separei. Então Deus não fala do que não sabe. E quando o profeta, ou quando o salmista Davi diz, o poder pertence a Deus, porque primeiro Deus falou. Se Deus falou, Ele é responsável pela sua palavra. Alguém tem dúvida de que Deus é responsável pela sua palavra? E porque muitas vezes nós ficamos questionando a coisa que Ele fala, aos propósitos que Ele estabelece sobre a nossa vida. Por que é que muitas vezes nós ficamos questionando as coisas que Deus faz? A Bíblia nos diz no livro de Números que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não confirmaria, falaria e não cumpriria? Eis a pergunta para nós: quem é o teu Deus? É um Deus fruto da tua imaginação? É um Deus criado pelas filosofias vãs desse mundo? É um Deus gerado por um habilidoso artífice que trabalhou numa madeira e esculpiu-a para que saísse uma imagem mais ou menos bonita? Foi por conta de alguém que fez um molde e encheu de gesso e deixou secar e tirou esse gesso e pintou de algumas cores chamativas e lhe deu a dizer, esse aqui é o teu Deus, adora Ele? Por um acaso o teu Deus não é o Criador do céu e da terra? Por um acaso o teu Deus não é aquele que te criou e que te formou à imagem e semelhança dEle? Este é o Deus que declarou, o poder pertence a mim. Mas aí, nós vemos o salmista dizendo, 2 vezes eu ouvi. Por quê, pastor? Essa segunda vez, baseado na tradição oral e na ordenança de Deus, em proliferar o conhecimento acerca de Deus, dos pais para os filhos e por todas as gerações. E então, com certeza, ele conhecia o Deus que livrou Israel do Egito, o Deus que livrou Israel lá no Mar Vermelho, o Deus que deu a Israel uma comida em que eles desejavam, que era as cordonizes, mandou carne para eles, o Deus que fez coisas extraordinárias. E então Davi sabia que o seu Deus era o Deus que trabalhava pelo seu povo desde então a sua existência. Esse Deus não havia mudado. Ele conhecia esse Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa. Deus vem nos ensinando através dos pais da igreja. Deus vem nos ensinando através dos professores de escola bíblica dominical. Deus vem nos ensinando através dos pais com os filhos, ou os filhos com os pais, dependendo da situação, e vem sendo
colocado e exposto a nós as obras maravilhosas desse Deus, de um Deus que nunca entrou na peleja para perder, de um Deus que nunca prometeu uma coisa para não cumprir, de um Deus que nunca chamou alguém para ser envergonhado e no fim das contas dizer: me arrependo de ter te chamado e agora não posso mais fazer nada por você. Deus nunca deixou ninguém na mão. Queridos irmãos, é esse Deus que nós vimos ouvindo e aprendendo acerca dele há anos. Esse é o Deus que declara que o poder pertence a Ele. Esse é o Deus que usa as pessoas mais experientes da igreja para nos ensinar que o poder pertence a Ele. Mas a Bíblia nos diz que o salmista declara isso também de modo implícito, com a sua própria experiência. Mas como assim, pastor? Todos sabemos da história de Davi. Davi, ele era um jovem rejeitado pelos seus pais, que segundo a sua tradição familiar, segundo a tradição hebreia, ele sendo um ruivo, de boa aparência, e ainda sendo o mais novo da casa, lhe restava fazer tudo aquilo que ninguém gostava. E quando Samuel foi chamado por Deus para ungir Davi, a Bíblia nos diz que passaram os irmãos de Davi na frente, e Samuel pensou que era um deles, e não foi autorizado por Deus a consagrá-lo. Mas aí ele pergunta: acabaram-se os mancebos? Aonde está aquele que Deus falou para mim que eu deveria consagrá-lo? E aí o pai diz: olha, o negócio é o seguinte, só restou um, mas esse aí está apacentando as ovelhas, está lá no campo. E para quem observa a historicidade disso, Davi, ele fazia uma coisa que era desprezível aos olhos da família, lhe sobrava aquilo que era pior. E então Samuel disse: manda chamar o moço, porque enquanto ele não vier, ninguém vai sentar à mesa. Não adianta, porque Deus está me autorizando a chamar ele. E quando chamou ele, que ele chega em casa, aquela aparência completamente diferente daquilo que Samuel imaginava. Samuel, quem sabe, gostaria de questionar: mas Deus, se esses não foram, esse aqui vai? Esse aqui vai? E a Bíblia nos diz que o Senhor o autorizou e disse: esse é o moço, ungiu. E diante de toda a família, ele começou a ascensão da sua vida. Deus começou a trabalhar. E a Bíblia nos diz que após aquela unção, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E ele nunca mais foi o mesmo. Davi vai para o campo apacentar as ovelhas do seu pai. Conhecemos a história. Davi, ele vê um urso tentando arrebatar uma das ovelhas do seu pai, e o Espírito do Senhor o toma e avança contra aquele urso e o mata. Semelhante modo, um leão, e ele mata também o leão. E aí ele vai para o campo de batalha para entregar mantimentos, suprimentos ao capitão da guarda do povo de Israel, e vai entregar comida para os seus irmãos e saber notícias do que está acontecendo no campo de batalha. E chega lá, ele ouve um gigante, ele ouve um homem muito grande afrontando ao Deus de Israel. E quando ele ouve esta afronta, ele não leva isso como algo pessoal, como algo que ele estava dizendo: não, eu sou bom, eu vou encarar esse cara aí, eu vou enfrentar ele. E ele diz: não, ninguém pode fazer isso contra o meu Deus, ninguém pode zombar do meu Deus desta tal forma. E então sabemos do final da história. Ele vai para a batalha e ele vence o gigante, aquele que era herói de guerra do seu exército, e
e a Bíblia nos diz que agora ele começa a despontar como guerreiro, ele começa a ser usado por Deus para grandes batalhas, e então a Bíblia Sagrada nos mostra que ele teve uma vida triunfante quanto às suas batalhas. E Davi, chegando nesse exato momento, Davi, ele diz, não só do que ele ouviu Deus falar, não só do que os seus irmãos, seus pais falaram para ele, mas daquilo que ele vivia. O que eu quero lhe dizer nesta noite, Deus quer que você traga à memória algo que te traga esperança, cuja experiência você viveu com o teu Deus, que ele te livrou, que ele fez coisas tremendas por você, que ele operou maravilhas na tua vida, e você não está aqui para refletir só por aquilo que houve, mas por aquilo que você também viveu. Você tem uma experiência com Deus, você teve um encontro com Deus, o Espírito do Senhor também repousou sobre a tua vida, e nós estamos aqui declarando: o poder pertence a Deus, mas eu tenho uma notícia para te dar, que esse Deus Todo-Poderoso, ele não guardou tudo para si, ele revelou a sua glória através do seu Filho Jesus, quando ressuscitou após o Calvário, e o seu Filho Jesus disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em suas últimas palavras, para ser assunto aos céus, a Bíblia nos diz que ele fala com seus discípulos: não vos compete se preocupar com tempos e épocas que Deus estabeleceu para fazer com que o seu reino seja concretizado, mas tem uma notícia: vocês receberão poder, vocês receberão poder, esse mesmo poder que eu recebi, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deus não foi egoísta com você, Deus não foi egoísta comigo, Deus repartiu conosco o seu poder. Sim ou não? E o que estamos fazendo com ele? Que tipo de mordomia cristã estamos usando através desse poder que há?